Finalmente notícias boas aqui no Corinthians, o atacante Biel já acertou o salário, as luvas com o timão, falta só a parte aí do Corinthians acertar com o Sporting no valor de mercado dele, vamos ver isso aqui no vídeo de hoje. E se tem uns chegando, pode ser que tem outros saindo. O Dinamo de Kiev demonstrou interesse novamente na contratação de João Pedro Choca. Você venderia aí o zagueirão do Corinthians? Deixa sua opinião aqui nos comentários também. Vamos falar sobre os bastidores, treinamento, todas as informações do Corinthians aqui no vídeo de hoje. Eu sou o Murilo, te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal todos os dias, então já sabe, né? Curta aí o vídeo, se inscreva no canal para sempre receber as informações do Coringão. Sem mais enrolações, bora pras notícias. A gente fala agora sobre Corinthians com o meu parceiro do GE. Globo, José Edgar de Matos. Ô Zé, prazerzaço estar contigo aqui no Taon. Queria que você falasse sobre o mercado da bola, porque o torcedor do Corinthians estava preocupado nessa retomada sobre os jogadores que poderiam sair. Teve atleta que rescindiu o contrato, teve jogador que ameaçou não se reapresentar. Mas de reforço, tem algum que pode chegar e não pode custar muito caro não, né? Boa tarde, prazer estar contigo aqui no Taon. Fala, Vini, meu amigo, o prazer é todo meu, um abraço pra você e todo mundo que tá com a gente aqui no Sport TV. Exatamente isso, né? A janela abre no dia 10, mas o Corinthians deu um passo importante pra ter o seu primeiro reforço na janela de transferências e o reforço numa posição carente e que o time, né, que a diretoria vem tentando buscar um novo jogador desde a saída do Wesley pro futebol da Arábia Saudita, né? Trata-se do atacante Biel, né, que teve passagem recente pelo Bahia aqui no futebol brasileiro e defendeu o Sporting na última temporada europeia, né? O Biel não teve muito espaço em Portugal, né? E viu como interessante essa possibilidade de retorno ao futebol brasileiro para jogar no Corinthians, né? E por que eu disse que o Corinthians deu um passo importante para adquirir essa contratação? O Corinthians acertou salários e as condições do contrato para trazer o Biel, né? E agora negocia com o Sport a compra definitiva do jogador, né? O Sporting estava buscando 7 milhões de euros, né, para liberar o jogador, né, que foi o investimento feito pelos portugueses para tirá-lo do Bahia. Só que o Corinthians tenta diminuir essa pedida e até alongar o prazo de pagamento, né, diante das dificuldades financeiras, né? E como eu disse, o Biel é o principal alvo do Corinthians no mercado neste momento, porque se trata de uma posição que a comissão técnica do Dorival Júnior vê como muito carente, como a comissão técnica do Ramon Dias, né, o treinador antecessor ao Dorival, também já enxergava como carente, né, aquele atacante de velocidade, de 1 contra 1, e o Corinthians, né, mede todos os esforços e tenta convencer o Sporting a liberar o Biel depois, né, de obter o acerto com esse jogador, né? O Biel chegaria para essa retomada da temporada, para reforçar o Corinthians, né, nessa lacuna que, né, a diretoria também avalia que o elenco possui, Vini. Ô Zé, só para te liberar rapidinho, o Biel seria um nome para chegar, reforçar uma posição de fato carente, né? Jogador de velocidade, de drible principalmente, que é o que o Dorival já falou bastante em coletivas. Mas sobre saídas, o torcedor fica preocupado, né? O Memphis se reapresentou, mas ainda é possível que ele seja negociado. Yuri Alberto, a gente sabe que tem mercado. O Garro não pode sair, senão o time perde muita qualidade. Como é que tá a situação desses que são os principais atletas da equipe do Corinthians? Por enquanto não muda nada, Vini, né? Não houve qualquer tipo de proposta oficial por nenhum dos três, né? E o Corinthians se concentra em relação a esse trio, a retomada da temporada, né? O Memphis não tinha qualquer problema físico, né? Terminou jogando normalmente, né? Jogou inclusive pela seleção da Holanda após ser liberado do Corinthians ali da última rodada do jogo contra o Grêmio. E a concentração da diretoria do Corinthians é retomar fisicamente esse trio, né, que deu tão certo na temporada passada. Tanto que o Yuri Alberto, que inclusive trabalhou com um fisiologista pessoal nas férias, né, levou para os Estados Unidos um fisiologista para tratar, né, do problema na coluna que ele teve, né, no jogo contra o Atlético Mineiro. E o Yuri Alberto já começou um trabalho de transição física, né, embora o Corinthians não dê o prazo, já há uma boa expectativa de que em 2, 3 semanas ele possa já retomar os trabalhos normais com o grupo de jogadores. E o Garro a mesma coisa, né? O Garro terminou jogando, né, antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes e né, depois desse descanso e dessa intertemporada que o Garro tá tendo, que ele não teve no início do ano devido ao problema no joelho, há uma expectativa de que o argentino possa estar praticamente 100% para retomada da temporada, né? Sem propostas na mesa, não há qualquer possibilidade de negociação neste momento. Inclusive, né, nosso Emílio Bota, nosso grande repórter do GE. Globo, pegou um avião para Fortaleza para fazer uma pauta e encontrou o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto, para os torcedores que os abordaram,
que o abordou ali, né, na viagem, disse que fica pelo menos até o fim do ano. Vini. Departamento médico zerado, Gustavo Henrique, Ranielli e Yuri Alberto já trabalham no gramado. Preparação total para o duelo com o Bragantino na retomada do Brasileirão, dia 13, em casa. Ainda que no campo, a situação que exige cautela é a do camisa 9. Depois de fraturar uma das vértebras da coluna, Yuri segue em treinos separados, com o suporte da preparação física, assim como o jovem Guinegão, que teve uma lesão na coxa. A expectativa é que Yuri Alberto esteja pronto para o confronto do dia 30, pelas oitavas da Copa do Brasil, contra o rival Palmeiras. Outro nome que necessita de atenção é Rodrigo Garro. O meia segue atuando normalmente, mas sofreu recentemente uma lesão no joelho direito. O clube acompanha de perto. Na verdade, o Garro é um atleta que ele precisa ter um acompanhamento individual sempre agora, né? Então, a lesão dele é uma lesão que com o tratamento ela não vai sumir. A gente controla, a gente dosa a carga. Hoje ele está muito bem, como vocês podem ver no treino, ele fez um treino em muita intensidade, mas ele vai precisar de cuidados principalmente na recuperação, principalmente na sequência de jogos, para que ele possa render e possa ser o Garro em que foi em 2024. Julho chegou e com o novo mês algumas preocupações. Romero, Andileri, Matheus Bidu e Gustavo Henrique estão há 6 meses do fim do vínculo e já podem assinar pré-contrato com outros clubes. Gustavo Henrique é quem está mais perto de permanecer no elenco. O zagueiro de 32 anos deve ter uma nova reunião com o executivo Fabinho Soldado para renovar por mais 2 temporadas. Bidu chegou a negociar uma renovação por mais 3 anos. As conversas esfriaram ainda na gestão de Augusto Melo. Os casos de Romero e Andileri são mais delicados. O paraguaio é líder no elenco, renovou automaticamente no ano passado, precisa ser reavaliado. Nesta temporada, ele soma 37 jogos, 5 gols e 3 assistências. Já o argentino Andileri, que chegou ao clube em fevereiro, ainda busca melhorar a forma física. Começou muito bem, mas não é unanimidade na torcida. Tem sido a primeira opção de Dorival Júnior. O momento exige decisões rápidas para um segundo semestre que promete ser decisivo. Apenas boas notícias. Pode ser ou não? Pode ser, Mari. Bom dia para você. Olha, para começar com o frio que tá aqui para esses lados de São Paulo, né? Aqui já é Guarulhos, onde fica o CT Dr. Joaquim Grava. Mas boa notícia para o corintiano, porque essa pausa tem servido para muita coisa. Uma delas, inclusive, foi para esvaziar o DM do Corinthians, assim como o Rafa contou que aconteceu com o Vasco, mas a gente já fala disso. Vamos falar de reforço. Isso mesmo, corintiano. Essa é a palavra da vez, reforço. Os bastidores estão trabalhando para trazer jogadores para essa continuação de temporada. A gente lembra que o Corinthians trouxe somente um jogador esse ano para o time, que foi o Fabrício Anguilleri, mas agora procura um jogador para frente, para o ataque. Estou falando do Biel, aquele Biel que jogou no Bahia, fez duas grandes temporadas pelo Bahia, saiu no ano passado com destino à Europa para jogar no Sporting, fez a temporada 24-25, agora começaria a 25-26, mas ele não teve muito espaço, foram 7 jogos, enfim, Corinthians está em contato direto com o staff do jogador e a gente teve a informação de que o Corinthians já acertou uma base salarial com o atleta, então existe sim um acordo entre Corinthians e jogador, o jogador quer vir para o Corinthians, mas como ele pertence ao Sporting nesse momento, o Corinthians tem que se acertar com o clube português, e o clube português está pedindo 7 milhões de euros, o equivalente a 45 milhões de reais aproximadamente, ou seja, não é pouco dinheiro. O Corinthians vai ter que entender aí como fazer para convencer o Sporting nesse próximo momento, mas é fato que há sim uma negociação em curso e também há otimismo com relação a, pelo menos, vontade do jogador em querer atuar por aqui. Falando de departamento médico, como eu disse, né, o Corinthians conseguiu esvaziar o departamento médico nesse tempo de pausa para o Mundial. Hoje treina em 2 períodos e 2 jogadores que a gente sempre vai destacar para o corintiano que estão voltando aí fisicamente, Rodrigo Garro
que já voltou a atuar antes mesmo da pausa, mas que teve uma tendinopatia patelar no joelho direito e que por isso ainda não estava 100%, utilizou essa pausa também para tentar voltar para a temporada em 100% fisicamente. Falando do Yuri Alberto, existe uma expectativa altíssima de que o jogador volte a atuar em campo pelo menos no próximo mês. A gente lembra que ele teve uma lesão de uma fratura na coluna, uma lesão difícil de conseguir ter retorno, mas o Corinthians também disse que conseguiu diminuir em torno de 30% a 40% o tempo de recuperação do jogador. Mari, se não tem mais notícia boa do que essa, eu realmente não sei o que o corintiano espera. Um beijo pra você. Pessoal, se tem uns chegando aí, o Biel do Sporting pode estar chegando, o Dinamo de Kiev voltou a demonstrar interesse aí no nosso zagueiro João Pedro Choca. Vale ressaltar que o Dinamo de Kiev já havia feito uma proposta, tá, por ele, o Corinthians recusou a oferta e agora o Dinamo analisa fazer uma nova proposta, tá? O João Pedro Choca tem 21 anos, tem contrato com o Corinthians até o final de 2026, até o final da próxima temporada, né? Ele foi destaque no acesso lá do Ceará, a Série A, que ele estava emprestado lá. Ele ganhou muito espaço, né, com o Ramon Dias, né? Mas perdeu espaço naquele pênalti contra o Barcelona de Guayaquil, né? Vocês lembram? E aí com o Dorival ele disputou 13 partidas na temporada, todas como titular e marcou um gol. Cara, ele é uma baita esperança, eu vejo aqui pelo canal que todo mundo pede, tá? O João Pedro Choca, né? Todo mundo, né, ainda acredita que ele possa render aí com o elenco do Corinthians. Cara, e se eu fosse o Corinthians eu segurava, não venderia não, tá? Porque o Corinthians precisa, cara, de uma zaga boa, chegando mais um zagueiro, por exemplo, chegando o Gabriel Paulista, que a gente falou lá do Besiktas da Turquia, juntamente com ele, tá, cara, né? Vamos supor que o André Ramalho também, que eu acredito que não vá ser vendido, né? Agora, por conta de não ter mercado. Coloca ele do lado do André Ramalho e aí dá uma liga, eu não sei, cara. Tô com muita expectativa em relação à zaga do Corinthians pra essa retomada aí do Campeonato Brasileiro. Porém, pessoal, o maior dúvida de todo corintiano, inclusive, né, a minha é em relação à zaga. O Pedro Choca é uma luz no fim do túnel, luz essa que o Corinthians não deveria abrir mão, na minha humilde opinião. E você, venderia dependendo do valor ou seguraria? Acredito que é até uma pergunta meio que retórica, né, mas quero saber a sua opinião, tá? Pessoal, tá dando muita confusão agora, velho. Eu acho que a torcida do Corinthians realmente acordou pra algumas coisas, não vai mais passar pano, não vai, acho que, acontecer mais essas coisas nas encobertas, sabe? Nos bastidores, cara. Vai ter um jogo do Corinthians comemorativo, se não me engano, é sábado agora, tá? E aí quem foi convidado? André Vinícius de Lima Oliveira foi convidado pra jogar pra integrar o time do Corinthians Legends, que vai ser com o Corinthians contra Boca Juniors lá no Pacaembu. O que acontece, pessoal? Só pra vocês entenderem aqui o que tá acontecendo, tá? Esse cara aqui, ele é filho do André Negão, tá? Um dos dirigentes lá do Corinthians, né? Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Quem falar mal do ex-zagueiro de 2 jogos do Corinthians deve ter problema com ele, hein? O André Negão, por quê, pessoal? O Corinthians deve... Tá aqui, ó. O Leone colocou no canal do Timão. Pra todo mundo, mas tem jogador de ex-filho de conselheiro aqui, ó. Que enriqueceu as custas do clube recebendo o salário de titular sem nunca ter jogado. Hoje vive esbanjando em Dubai e é convidado para entregar o Corinthians Legends em jogo festivo. Inacreditável. Estão até compartilhando o Instagram do cara aqui, do filho do André Negão, falando que, cara, é inadmissível mesmo, né? O André Vinícius, ele jogar, cara, o Legends do Corinthians, velho. É inadmissível mesmo. Eu até tava rolando aqui, tinha até achado mais informação em relação a isso, cara, mas não cabe. Tá aqui, ó. O recado é passado. Quando o filho de André Negão, que teve contrato profissional com o Corinthians até os 26 anos, sem sequer entrar em campo, onde ele ostentava nas redes sociais e enriquecida sua marca, uma celebração da Libertadores de 2012. É péssimo. É péssimo. O torcedor do Corinthians acredita, mas não é. Quem comprou ingressos para essa celebração não vá. Deixe vazio aquilo que um dia já foi o Pacaembu. Então, cara, é isso, né? Eu acho que o torcedor do Corinthians realmente agora tá acordando e não vai aceitar mais esse tipo de conduta, cara. Isso aqui é um tapa na cara, velho. Isso aqui mostra o quanto esses antigos conselheiros ainda estão com as garras fincadas no Corinthians, certo? Porque quem convidaria, né? Nada contra o menino aqui, tá, pessoal? É a situação, nada contra o filho do André Negão aqui, não é ele. Mas é quem fez isso, sabe? É quem foi conivente com isso, cara. E aí, claramente, né, falou de dinheiro, né? Ninguém mais é conivente, né? Você acha que o menino ia abrir mão de um salário? Enfim, pessoal, é um tapa na cara, quis trazer isso aqui, não quis deixar passar batido. Aqui é o calendário dos jogos do Corinthians, tá chegando, né? Vai dia 13, hoje já é dia 2, dia 13, vem em mim, por favor. Depois dia 16 a gente viaja pro Ceará.
pra enfrentar o Vozão lá. Será que o Pedro Raul joga ou tem cláusula lá pra ele não jogar? Eu não sei, hein, cara. Depois já é clássico, majestoso. Cara, tô de olho já no dia 30 aqui, que é o primeiro jogo, né, das oitavas lá da Copa do Brasil contra os nossos rivais. E dando continuidade aqui, o Biel também é desejado por outras equipes do Brasil, né? Do São Paulo, principalmente. O São Paulo, não sei se o Santos, né? Mas ele deu prioridade aí pra jogar no Corinthians, com certeza. Jogador que jogava no Bahia. Hoje o Craque Neto tava assistindo lá um trecho lá do Craque Neto. Não gostou, não. De quem o Craque Neto gosta, né? Mas detonou o menino aí, falou que o Wesley era melhor que ele, venderam o Wesley, agora vão trazer ele, tá, e vai, por aí vai. Você acha que o Biel vai render aí com a camisa do Coringão? Deixa a sua opinião. Cara, uma coisa é clara, tá? Pra mim ficou claro, nessa janela de transferência, o Corinthians não vai fazer loucura, tá? Então vai ser esse jogador de frente, porém tem um Kaique também, que é um jogador ofensivo, que pode estar ganhando mais minutagem. Cara, mais um zagueiro, uma oportunidade de mercado, e eu acho que vai ser isso, tá? A não ser que apareça algo muito bom, muito atrativo numa oportunidade, mas o Corinthians não vai fazer loucura, não. Até porque os bastidores do Corinthians já tá uma total loucura. Ninguém sabe quem é presidente, quem não é. Então não tem como fazer muito contratações muito caras, né? Mas o vídeo de hoje foi esse, tá, pessoal? Agradeço demais a presença de vocês aí. Amanhã eu volto a ler os comentários. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!